Olá pessoal, Thiago aqui, fazendo mais uma análise aqui do Bitcoin. Hoje dia 20 de janeiro de 2022. Última análise, o Bitcoin estava aqui no dia 18 de janeiro. Ele estava aqui nesse candle, né? Na faixa de 231 mil reais. Ele tentou subir no dia 18, caiu um pouquinho no dia 19 e agora está tentando subir. Veja que no gráfico diário ele está aqui com uma resistência nessa média de 9 períodos, nessa linha amarela, essa média móvel de 9 períodos, ele bate e retrai, bate e retrai. A amplitude, como nós podemos ver aqui em cima tem a amplitude dele, está em 2% no dia. O que a gente consegue perceber é que o Bitcoin ele vem seguindo muito próximo aí o movimento dos mercados acionários, tá? O S&P, a Bolsa de Valores até brasileira em alguns momentos, mas a Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia americana, e quando a Nasdaq está caindo, normalmente o Bitcoin tem uma tendência a cair, e quando a Nasdaq está subindo, o Bitcoin tem uma tendência a subir. Nem sempre foi assim, tá? O Bitcoin vem seguindo esses padrões aí com alguns vieses aí, embora tudo continua nos indicando que ainda não acabou o bull maker, ou seja, o Bitcoin ainda tem uma tendência de começar a subir. Esse ponto aqui é um ponto muito importante aonde ele está. Veja que anteriormente, quando ele chegou nesse ponto aqui, nessa faixa, nessa linha vermelha, eu falo um ponto, não é o ponto exato, não é essa risca exata, ele pode ser nessa região, que é onde ele está trabalhando aqui, nessa regiãozinha, tá? Sempre que ele se aproxima, ele sai rápido, ou ele desce, ou ele sobe, ele nunca fica trabalhando tanto tempo. Nós então vemos aqui um momento de consolidação, não sabemos se é uma distribuição para que ele possa cair, ou se é uma acumulação para que ele possa subir. Tudo indica que ainda é uma acumulação para que ele continue esse movimento de alta traçado por essa LTA que vem lá de trás, lá do ano de 2020, tá? Para ele continuar subindo, que ele não desça muito mais do que isso, se ele chegar a descer aqui, e ele continue subindo. A LTA que traçamos no dia 18 está aqui. Esses pontos vermelhos são os pontos de compra, tá? Para quem ainda está fora do mercado, quem ainda não tem nenhuma compra, não tem Bitcoin, eu sugiro que o Bitcoin tenha uma definição antes de você fazer uma compra. Qual definição? Que ele rompa esses topinhos anteriores aqui para poder continuar subindo, ou então posicione suas ordens nessas linhas vermelhas mais abaixo aqui, seriam pontos de compra. Deixa eu mudar aqui essas linhas, só para a gente não ter problemas. Eu vou colocar em verde a linha de compra, para a gente não confundir. Verde significa compra e vermelho significa venda, né? Tá trocado aqui. Vamos mudar aqui então. Os pontos, as linhas verdes são os pontos de compra e as linhas vermelhas são os pontos de venda. Ou seja, quem comprar aqui embaixo, aqui seria uma primeira saída, sair com uma parcial e segurando até uma segunda saída aqui em cima, até numa terceira saída mais em cima. Esses pontos de entrada e de saída eu estou usando como referência topos e fundos mais marcantes. Então nós temos topos e fundos aqui, no caso topos, né? Aqui embaixo a gente tem fundos anteriores e topos anteriores, que mostra ponto de briga, ponto de resistência e de suporte. O que era uma resistência anteriormente se transformou num suporte posteriormente, e o que era resistência se transformou num suporte, e agora nós estamos usando essa mesma área como suporte, tá? Vamos olhar aqui no gráfico de 4 horas, aqui estávamos no diário, né? No gráfico de 4 horas. Em 4 horas,
Veja que no gráfico de 4 ele vem respeitando lá do dia 30 de dezembro, desde o ano passado, ele vem respeitando a média móvel de 50 períodos, essa linha laranjada. Ele não consegue romper essa linha laranjada, né? Aqui seria, por exemplo, um ponto de compra. Quando ele rompesse, se ele continuasse rompendo, mas ele fez um fundo menor aqui ele começou a fazer fundos e topos ascendentes, indicando uma possível subida, mas aqui ele já rompeu aquele fundinho anterior com um topo mais inferior, um fundo mais inferior e um topo mais baixo. Então, topos e fundos descendentes, embora sejam movimentos pequenos, tá, pessoal? Candles muito pequenos, muito fraquinhos, o volume está numa média muito baixo, um gráfico ou outro aqui dá um candle um pouco mais alto, mas não é tão alto como esses outros aqui, como anteriormente, que dava vários candles mais alto aqui, ó, olha só. Então, olha só, o volume aqui está muito pequeno ainda, o mercado aguardando algumas definições, ou da alta de juro, da definição dos juros americanos. Temos aí tensões como da guerra, da invasão da Rússia contra a Ucrânia, que pode influenciar de alguma forma, e isso pode estar impedindo aí o mercado de tomar uma definição. Mas, graficamente falando, estamos aqui nessa resistência da média de 50 períodos, ele rompendo, ele indica aqui que ele continuará fazendo esse movimento de alta. Porém, temos algumas outras resistências, a média de 100 aqui e a média de 200 período no gráfico de 4 horas, que são pontos de briga, são pontos de resistência nesse caso que o Bitcoin está subindo. Então, vamos aguardar aí os próximos dias, né? Vamos analisando. Quem está posicionado, aguarde, que ainda acreditamos que o Bitcoin continuará fazendo um movimento de alta. Sempre faça um bom gerenciamento de risco, sempre tenha mais caixa para comprar um pouco mais embaixo, caso o mercado ele continue descendo nesses pontos de retração, esses pontos de briga, de suporte que ele tem mais para baixo aqui. Então é isso aí, pessoal. Por hoje, essa é a análise. Valeu!